Deus muda minha vida. Talvez esta seja a oração mais ouvida pelo Senhor. Uma oração, um pedido de ajuda. Muitas pessoas procuram sempre uma mudança de vida. E é fato que o mundo oferece e promove alguns tipos de mudança, como por exemplo, a mudança de emprego, a mudança de um carro, a mudança de um bem, a mudança de uma casa, a mudança de uma cidade, enfim. Há vários tipos de mudança na vida do ser humano. Mas há uma mudança que é extremamente necessária para cada um de nós. Eu estou falando sobre conversão. A mudança não somente da condição que você vive, mas mudança de mente, mudança de sentimentos, mudança de comportamento, mudança de conduta. Bom, para falar de conversão, vamos aqui ouvir um pouco da história de Saulo, que posteriormente se torna Paulo, porque ele passa por um processo de mudança, ele passa por uma conversão. Aqui no livro de Atos, capítulo 9, a Bíblia diz que Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ou seja, ele tramava perseguir aqueles que professavam o nome de Jesus, o Cristo. Ele perseguia essas pessoas e ainda achava que estava fazendo um bem para Deus ao perseguir estas pessoas. Então ele vai até o sumo sacerdote e pede cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que ele encontrasse alguns deste no caminho, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Aqui Saulo tinha um plano. O plano dele era ter autoridade, autonomia através destas cartas dirigidas pelos sacerdotes, para que ele pudesse aprisionar todo aquele que estivesse pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Então ele indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, que era o local onde que ele planejava ir, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Ou seja, uma luz muito forte envolve Saulo naquele momento. E ele caindo em terra, ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Esta é a voz do próprio Senhor dizendo a Saulo: por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, ali Jesus, através daquele resplendor, ele se apresenta a Saulo e diz ali para Saulo que ele é o próprio Jesus a quem Saulo persegue. E o que Jesus queria ao fazer isto com Saulo, ao trazer Saulo a este momento da sua vida? Ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? A essa altura, Saulo, já envolvido por toda aquela situação, pelaquela luz, por aquele grande resplendor, envolvido ali pela voz do próprio Senhor Jesus Cristo, ele ali se rende e diz: o que queres que eu faça, Senhor? Ele reconhece ali a divindade de Cristo. Então o Senhor diz: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Ou seja,
Era uma forte luz, um resplendor e uma voz entre aquela luz que era a própria voz do Senhor Jesus. Não era possível ver Jesus, mas era possível ouvir a voz de Jesus. E os homens que acompanharam Saulo e serviam como testemunho daquele momento, eles também ouviram a mesma voz. Então Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. Ou seja, momentaneamente ele estava sem visão. Aquele resplendor, aquela luz foi tão forte, tão envolvente, que mesmo agora ele abrindo os olhos, ele não conseguia mais enxergar nada nem ninguém. E guiando-o então pela mão, porque foi necessário que estes homens guiassem ele devido à sua perca momentânea de visão, conduziram ele até Damasco. E esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Ou seja, Saulo foi levado, conduzido até Damasco. Ali ele foi colocado num lugar e naquele lugar ele ficou sem enxergar nada, sem comer nada e sem beber nada durante 3 dias. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Ou seja, um discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, chamado Ananias, que se encontrava na cidade de Damasco, a qual ali Saulo também estava vivendo aquela situação. Jesus então, em visão agora, vai até Ananias, se apresenta a ele, e ali Ananias se coloca à disposição para servir ali Jesus, e disse o Senhor Jesus: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Tarso porque é a cidade da qual Saulo vinha. Pois eis que ele está orando. E a Bíblia aqui, através da palavra do Senhor Jesus, nos revela. Porque como seria passar 3 dias da sua vida sem ver nada, sem comer nada, sem beber nada? Você já parou para pensar como seria este momento? Como se daria uma situação dessa? Você acha que você seria capaz de se submeter a isso? Bom, Saulo, ele foi colocado nessa situação. Agora, o fato dele não comer e não beber foi uma opção dele, né? Então ele fez um jejum, porque a Bíblia revela aqui através da palavra do Senhor Jesus que Ananias, quando entrasse naquela casa, encontraria Saulo orando. Ele poderia estar dormindo, poderia estar sentado, poderia estar comendo, poderia estar bebendo, poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas não, ele estaria orando, porque foi justamente isso que ele fez durante esses 3 dias de escuridão em sua vida. Oração. Então, Ananias, quando ele entrasse, encontraria Saulo orando, é o que Jesus explica. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Aqui a gente precisa fazer uma conexão, porque Jesus estabelece algumas ordens aqui. A primeira ordem ele dá a Saulo e diz: Saulo, levanta-te e vai e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Apenas isso. Quando Saulo se dispõe dizendo: o que queres que eu faça, Senhor? A ordem de Jesus é essa: levanta, vai até a cidade, e lá eu te direi o que te convém fazer. Agora, Jesus vai até Ananias numa visão e fala com Ananias e conecta a história de Ananias com a história de Saulo. Jesus usa um discípulo dele, Jesus usa uma pessoa mais próxima para trazer aquilo que Saulo necessitava naquele momento. Jesus poderia muito bem, apenas com um comando, com uma palavra, devolver a visão e estabelecer a visão de Saulo naquele momento. Mas por algum motivo ele conecta essa história de Ananias
com a história de Saulo e usa Saulo. Isso nos traz a lição de que Jesus, ele sempre usa dos seus que estão próximos daqueles que estão necessitando de amparo. Para quê? Para que esta pessoa reconheça a divindade e a glória de Cristo e para que esta pessoa que é usada como instrumento também seja útil ao reino dos céus e se sinta útil, porque é necessário que todo servo de Cristo se sinta útil, se sinta usado, se sinta aproveitado. Não por uma questão de estima ou de vanglória, mas por uma questão simples de servir. Porque isso é o que mais arde no coração do servo, a vontade de servir. Você quer ver um servo triste? É um servo que não tem a oportunidade de servir. Um servo que não tem uma oportunidade de servir o Senhor que ama, ele se sente inutilizado. Então, quando o Senhor para de pedir coisas para este servo, ele se sente esquecido. Há esta carência, há esta necessidade dentro do serviço. Olha que interessante, né? Então ele vai conectar essa história e ele traz uma visão para Ananias, dizendo: entra numa casa, naquela casa você vai encontrar um homem orando, e ao mesmo tempo ele vai até Saulo e dá uma visão para Saulo também, que um homem chamado Ananias, ele entraria naquele lugar onde Saulo estaria, colocaria a mão sobre sua cabeça e ali ele tornaria a ver. Olha que lindo, né, essa história. Respondendo então Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Saulo era um homem conhecido naquela região. E a sua fama não era uma boa fama, era uma fama de perseguidor. Ele perseguia os cristãos, aqueles que professavam sua fé em Jesus Cristo. Então Ananias ele diz isto ao Senhor, dizendo: olha, eu ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais. Ou seja, Ananias já tinha conhecimento de que Saulo estava em posse de uma carta com poder para prender todos os que invocavam o nome de Jesus. Então, assim, a cidade de Damasco, os cristãos, eles já estavam esperando a vinda de Saulo. Era uma vinda programada. Saulo, antes de ir para Damasco, ele se programou, ele foi até os príncipes, até os sacerdotes, ele requereu cartas de autonomia para que ele pudesse pôr a mão, prender todo aquele que professasse sua fé em Cristo Jesus. Então aquela cidade, os cristãos já estavam temerosos, esperando a vinda de Saulo, e já imaginavam e se preparavam para serem perseguidos, para serem aprisionados, castigados. Mas tudo muda no meio do caminho, porque antes de entrar em Damasco, Jesus, através do seu resplendor, envolve a vida de Saulo e faz com que Saulo primeiro perca a vista para que ele consiga ver. Faz com que ele deixe de ver para que ele passe a enxergar. E assim é na nossa vida. Quando muitas vezes Cristo faz com que deixemos de enxergar a religiosidade, o preconceito, as diferenças, as situações que muitas vezes afastam os irmãos, para que possamos ver não com os nossos olhos, mas com os olhos da fé, para que possamos ver não como o homem vê, mas como Cristo via, porque Cristo, quando olhava, ele sempre olhava com compaixão. E isso é maravilhoso, meu irmão, é libertador saber que Cristo, quando olha para os seus filhos, para o seu povo, ele olha com compaixão. Então já estava tudo programado. Ananias ali diz isto ao Senhor, receoso em ser preso, em que fosse acontecer alguma coisa com ele por estando lá, mas o Senhor acalma o coração de Ananias dizendo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. O que Saulo ainda não sabia é que ele era um vaso escolhido.
é que Deus tinha um lindo propósito sobre a história e a vida de Saulo. E talvez seja isso que você não tenha descoberto ainda em sua vida, que você é um vaso escolhido e que Deus tem sim um lindo propósito para a sua vida. Amém? Bom, ali ele diz, Jesus, eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, toda dor, todo sofrimento que Saulo provocou sobre a vida dos cristãos, agora ele receberia de volta. E ele entenderia através da dor e do sofrimento o quanto se deve padecer em nome de Jesus. O quanto somos afligidos por sermos seguidores de Cristo. E você sabe disso. Quantas lutas você já não travou? Quantas batalhas você já não enfrentou? Quantas humilhações você já não teve que superar, esquecer, simplesmente por você professar sua fé em Jesus Cristo, não é mesmo? Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Olha que lindo isso, meu irmão. Olha o resultado disso, porque quando aquelas escamas caem dos olhos de Saulo, ele passa a ver imediatamente. Só que ele já não está mais vendo como ele via antes, com religiosidade, com preconceito, com perseguição. Agora ele está olhando com compaixão, ele está olhando com os olhos da mesma maneira que Cristo olhava. Então, Saulo passa por um processo de conversão, não somente físico, não se trata apenas de visual, mas se trata de mudança de pensamento, mudança de comportamento. Os cristãos que antes agora ele perseguia, ele se assentava junto para aprender em Damasco. Olha só que interessante. Provavelmente aquelas cartas ele rasgou e deixou e abandonou de lado. Agora o que realmente interessava é conhecer mais sobre Jesus Cristo. Este foi o processo de conversão de Saulo, que agora Paulo nunca mais conseguiu ser quem ele era. Perseguidor da igreja, perseguidor dos cristãos, agora o maior fundador de igrejas que já existiu na face da terra. Paulo, um homem usado poderosamente por Deus, não é mesmo? Alguém que olhava com religiosidade, alguém que achava que estava fazendo algo para Deus, mas na verdade estava cheio de vaidade, orgulho, soberba, ganância, ambição, ou seja, o seu pensamento era equivocado em relação ao Evangelho de Cristo. Então, Deus fez com que ele deixasse de ver como ele via como homem, para que ele pudesse enxergar o que Cristo realmente queria que ele visse em sua vida. E ali, a partir daquele momento, ele começou a olhar para as outras pessoas de uma forma diferente, assim como passou a olhar para si mesmo. O processo de conversão, meu irmão, ele envolve muitas etapas. Não é simples, não é fácil, não é da noite para o dia. Porque o processo de conversão, ele envolve planejamento, envolve cuidado, envolve tarefas. Entenda uma coisa, é possível programar uma conversão? Não existe isso. Não é possível você dizer assim, olha, hoje eu vou lá na igreja e lá na igreja eu vou ser convertido. Hoje eu vou lá na igreja e hoje eu vou ser batizado pelo Espírito Santo. Não é possível programar isso. Não é possível fazer uma campanha e programar para que isso aconteça. Por quê? Este processo, ele se dá em várias etapas. Se dá na renúncia, no abandonar as suas vontades carnais, no abrir mão daquilo que é pecaminoso e te afasta de Deus, na sua postura, no seu comportamento,
na sua reparação em relação às pessoas que você prejudicou, e isso vai envolver o perdão, e o perdão sempre é uma tarefa difícil. Você entendeu? Então assim, todo este processo, todo este movimento caracteriza e evidencia a verdadeira conversão na sua vida, porque aquele que uma vez convertido, nunca mais ele consegue ser o que ele foi um dia. Você entendeu? Então assim, aquele que verdadeiramente se converteu, ele não somente abandonou o mundo, mas morreu dentro dele as vontades mundanas. Ele não tem a necessidade mais. Ele nem entra mais em certos tipos de discussões, como se é certo beber ou não beber. Ele simplesmente não bebe, porque não há nele nenhum tipo de necessidade carnal e humana. Então assim, preste atenção nisso, meu irmão, porque tem muitas pessoas que pensam estar convertidas, mas dentro delas ainda não morreram o desejo sobre a bebida alcoólica, não morreu o desejo sobre os vícios, sobre as drogas, sobre a promiscuidade, sobre a carnalidade, sobre a sexualidade. E eles utilizam uma desculpa universal de que a carne é fraca. É uma verdade. Mas utilizam isso para justificar as suas próprias vontades. Sendo que a grande questão, meu irmão, não está muitas vezes nem na necessidade, mas simplesmente no caráter. Só que as pessoas utilizam da necessidade, da dificuldade, para justificar aquilo que elas estão fazendo naquele momento. Porém, elas não percebem que muitas vezes o caráter delas está corrompido. E poderia haver sim uma outra maneira de solucionar ou resolver essas outras situações, para que você não se submetesse a tais coisas. Eu vou exemplificar para você. Você acha correto alguém que está passando fome, vamos supor, e você vê muitos casos assim, você acha correto alguém que está passando fome, com seus filhos passando fome, entrar num supermercado e roubar, por exemplo, um pacote de bolacha ou alguma coisa, um pacote de pão, alguma coisa para os seus filhos se alimentarem? Você acha correto isso? Preste atenção porque é polêmico isso, né? Mas você vê muitos casos assim nos noticiários, né? Agora, essa pessoa muitas vezes por sobrevivência, ela se sujeita a praticar coisas que ela não cometeria se ela tivesse condição. Agora, a grande questão é que muitas vezes as pessoas elas extrapolam a necessidade, ou seja, no momento elas utilizam desse artifício para saciar a fome ou para ali atender uma necessidade, porém elas permanecem naquela situação e não procuram outra condição para que elas pudessem de uma forma íntegra, honesta e transparente sobreviverem. Você entendeu isso, meu irmão? Então assim, você vai pegar às vezes uma mulher que vai entrar na prostituição. E ela vai entrar na prostituição e muitas vezes ela é entrevistada, vão perguntar para ela, e você vê muitos casos assim, por que você entrou na prostituição? E a alegação dela, o que ela vai alegar muitas vezes é que ela passava fome, passava por dificuldades, por necessidade, então ela entrou na prostituição para saciar a fome dos seus filhos, para sustentar a sua família. Ponto. Vamos entender isso. Porque havia uma necessidade naquele momento? Sim, havia. E esgotando-se todas as possibilidades, até mesmo de pedir ajuda, ela se sujeita à prostituição para saciar a fome dos seus filhos, para atender a sua família. Porém, aquilo que era momentâneo se torna contínuo. E ela não abandona a prostituição. E mesmo ela ganhando agora uma certa quantia, ela passa a querer ganhar cada vez mais. Ou seja, saiu de uma condição de necessidade para uma condição de caráter. Você entendeu isso? E tudo isso tem a ver com a conversão, porque assim, as pessoas alegam necessidades para não mudarem o caráter.
ou para justificarem a sua permanência no erro. E isso é grave, porque é um tipo de cauterização em relação a princípios e valores. Você sabe que está errado, você sabe que aquilo não agrada a Deus, mas você permanece ali. Ali Saulo, quando ele perde a visão e ele cai ao chão diante daquele resplendor de Jesus, ele não relutou, ele não contestou Jesus dizendo assim: olha o que você fez com a minha visão, você me tirou a visão e agora o que eu vou fazer? Não, ele simplesmente se rendeu. E ali, um homem que tinha uma inteligência, um entendimento, conhecimento, um homem que tinha ali os seus equipamentos, né? Um homem que tinha toda a condição, ali tinha muitas competências, se vê debilitado, sem visão, necessitando ser guiado, necessitando de ajuda. Muitas vezes Jesus nos faz descer um degrau na nossa vida, para entendermos que precisamos de ajuda. E muitas vezes Ele vai nos fazer ser guiados, porque não temos condição de chegar por conta própria onde precisamos ir, para que possamos ser tratados. Foi isso que Ele fez. Esse é um processo de conversão. Conversão é uma obra do Espírito Santo. A única coisa que você precisa fazer é se render e parar de resistir a esta obra de Deus em sua vida. Você já ouviu quantas vezes as pessoas te dizerem que Deus tem uma obra em sua vida? Agora, quando essa obra vai começar? Se você está com as portas do seu coração fechadas, se você está lutando, relutando e resistindo à ação da graça de Cristo, quantas vezes Deus já falou com você, mas você ignora a sua palavra? E fica relutando, e fica questionando: mas Senhor, mas eu não estou pronto, eu não quero, não sei se vai dar certo. Confia, entrega, descansa, se renda ao Senhor. Deixa que a obra é do Espírito Santo. Você só precisa obedecer. Porque Jesus, quando fala para Saulo, ó, vai em tal lugar, fica lá, que lá eu vou te dizer, ele apenas foi. Se fosse eu, você talvez ia ficar: mas Jesus, mas eu vou sem enxergar? O que eu vou fazer? E agora? O que vai acontecer? Não, ele apenas obedeceu e foi, sem saber o que seria. A única coisa que ele fez foi permanecer em oração durante esses 3 dias, esperando a resposta do Senhor. Esses 3 dias poderiam durar 3 semanas, 3 meses, 3 anos. O tempo é de Deus, não é do ser humano. Agora entenda uma coisa, que existe um tempo certo e oportuno para que o propósito de Deus venha resplandecer em sua vida e na minha. Existe. Agora estamos sugestíveis a nos render à voz do Senhor, ou vamos resistir a essa voz? Como anda o seu coração? Quebrantado ou endurecido? Como anda a sua visão? Preconceituosa, religiosa? Ou você tem olhado para as pessoas com compaixão? Ou você tem olhado para si mesmo com mais compaixão, com mais amor? Eu quero que você entenda uma coisa: você não vai conseguir forçar uma conversão. Você precisa ceder, se render, para que a obra do Espírito Santo ocorra em sua vida. Você vai passar todas essas etapas de renúncia, confissão, arrependimento, abandono, passo por passo, um de cada vez. E você vai entender o que está acontecendo quando você já estiver percorrendo dentro deste processo. Então não há um início e um fim, porque a conversão dura para todo sempre em nossa vida. É um ato contínuo que não acontece diariamente, mas que ocorre uma vez e dura para sempre. Você entendeu agora?
que ele acontece uma vez, mas dura para sempre. Por isso, aquele que uma vez convertido, recebendo o batismo do Espírito Santo, é impossível que caia e seja convertido ou batizado novamente, é o que a Bíblia diz, porque ocorrerá uma única vez em sua vida e será para todo sempre. Você nunca mais será a mesma pessoa. Agora, eu repito a palavra de Cristo para Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, abandona esse coração endurecido, religioso, preconceituoso e se renda a Cristo, ao Evangelho do nosso Senhor, e permita que essa mudança ocorra em sua vida, sem relutar contra ela. Apenas se renda à obra do Espírito Santo. Não se esqueça. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus.